Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao nosso 5º episódio da nossa série de mensagens, um chamado para ser diferente. Bom, o tema desse episódio ele se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, que diz o seguinte: Eu, porém, lhes digo, ame seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Cara, eu acho isso aqui uma ordem muito ousada por parte de Jesus, porque a gente vive num mundo que se fala muito dessa forma, né? Cara, faz esse mal aí pra ele porque ele te fez mal. Olha, odeia ele porque tu vai tratar ele bem sendo que ele te fez mal. Ou seja, você prega muito a tratar mal quem te trata mal, a odiar quem te odeia. Só que isso não é um princípio bíblico, porque Jesus foi um grande exemplo para nós que ele amou os seus inimigos. Sabe, não é à toa que o sacrifício dele foi para as pessoas que estavam no pecado, que negavam ele, que não acreditavam nele. Jesus morreu na cruz por amor aos seus inimigos. Jesus em toda a sua caminhada demonstrou essa sua misericórdia e esse amor não só pelos seus, mas também por aqueles que o odiavam, por aqueles que não acreditavam nele, que queriam matar ele. Ele mostrou essa misericórdia, principalmente na cruz, como eu acabei de dizer. Porque Jesus morreu na cruz por aqueles que não acreditavam nele, para que a partir da misericórdia e sacrifício dele, eles tivessem um dia uma oportunidade de olhar de volta para Jesus e entender que ele era o caminho certo. Então nós, como filhos de Deus, seguidores de Jesus, a gente não pode apoiar essa ideologia de que a gente tem que amar só aquele que nos ama e odiar aquele que nos odeia. Não, nós temos que amar e ter misericórdia por todos, porque isso é uma virtude de Jesus e isso é uma atitude cristã. Nós tratamos as pessoas com amor, não só aqueles que amam a gente, mas aqueles que não nos odeiam, até aqueles que fizeram mal pra gente. Nós estamos demonstrando o amor de Jesus para essas pessoas, que é o mais importante. Cara, o exemplo que a palavra de Deus dá tá no livro de 1 Samuel, no capítulo 24, versículo 3 e 6, no qual um contexto que gira em torno da perseguição do rei Saul ao rei Davi, né, qual Davi tinha sido escolhido por Deus para ser agora atual rei de Israel, só que Saul não estava aceitando isso. Ele começou a uma grande perseguição para matar Davi. E chegou um momento que Saul ele foi descansar numa caverna para fazer sua necessidade, ou seja, só que nessa caverna também lá no fundo se encontrava Davi e seus soldados lá escondidos. E Davi e os soldados viram que Saul estava distraído ali fazendo suas necessidades, e os soldados começaram a estimular Davi falando: olha, vai lá, aproveita, é agora, vai lá matar o rei Saul, ó, assim tu pode ser rei em paz, ó, vai logo, aproveita para acabar com todo esse sofrimento aí. Ou seja, estava estimulando Davi a matar Saul. Só que Davi ele fala aquela frase, né, que quem seria ele para matar o ungido de Deus? Porque apesar de que Saul estava agora saindo do trono de Israel, né, porque esse era a vontade de Deus também, porque ele tinha desobedecido ao Senhor, mas Saul foi ungido e foi escolhido por Deus para estar nesse lugar. Ou seja, assim como Saul e Davi, eles eram ungidos e escolhidos por Deus. Ou seja, quem era Davi para determinar o destino de um escolhido e um ungido por Deus? Ele não decidiu não matar Saul, né? Ele queria ser justo, porque também acho que Davi deve ter pensado nesse momento que se ele matasse Saul, estaria se igualando a Saul. Porque com certeza essa atitude de Saul não estava agradando a Deus. Então se ele matasse Saul, ele estaria se igualando ao próprio Saul. Ou seja, ele estaria fazendo uma coisa errada, que é desagradar e até podia também destruir o propósito e a vontade que Deus tinha para ele, sabe? Então neste momento ele deixa nas mãos de Deus, porque só Deus sabia o que Saul merecia, qual era a consequência, o destino que Saul devia merecer. Davi deve ter pensado que essa atitude dele também não ia ser uma atitude que ia ser movida pelo Espírito Santo ou pelo próprio Deus, mas sim ser uma atitude movida pela raiva e pelo descontrole emocional. E isso não deve ser um dos critérios para a gente agir ou tomar a decisão final das nossas atitudes, mas a gente tem que ser movido pelo Espírito Santo. Sabe, eu sei que não é fácil a gente desejar o bem para aquele que nos desejou o mal, ou agir com misericórdia enquanto os outros agiam com a gente com maldade ou tentando nos destruir. Mas, sabe, é uma atitude que Deus espera da gente, que a gente ama o nosso próprio inimigo. Porque, olha só o que diz em Mateus, no capítulo 5, no versículo 45 e 46, que a gente acabou de ler, só que é mais pra frente. Ó, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele fez o seu sol nascer sobre os maus e os bons, via chuva sobre os justos e os injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Então, cara, que, como o próprio texto diz, que recompensa a gente vai ter por amar aquele que já nos ama? É o mínimo da gente, da nossa parte, desejar o bem, amar aquele que nos faz bem, é o mínimo. Mas que recompensa agora a gente vai ter se a gente amar
aquele que não nos ama. Uma grande recompensa, porque Jesus foi essa pessoa. Jesus demonstrou amor para um povo enquanto negavam, enquanto queriam matar ele, enquanto cuspiram nele. E a gente tem que entender também que quando Deus nos convida a amar o próximo, amar o inimigo, não é para o nosso mal, pelo contrário, é para o nosso próprio bem. Porque a gente sabe que guardar rancor, guardar raiva, guardar vingança não vai nos fazer bem. Pode nos levar a fazer algo muito pior, sabe? Fazer algo que totalmente desagrada os princípios e ao próprio Deus. Quando Deus fala que é pra gente amar o nosso inimigo, é pro nosso próprio bem, para o nosso próprio bem-estar. Porque Deus sabe o quão perigoso é o rancor e a ira no coração do ser humano. A história de Saul e Davi. Davi ali, ele agiu com discernimento do Espírito, mostrando misericórdia. E ali ele evitou que muitas coisas atingissem a vida dele. Tratar mal aquele que te faz mal só mostra o quanto você é pior que ele. A gente tem que sim tampar o mal com o bem. Trataram mal, trate bem. Trate bem. Porque eu sei que não é fácil, mas vai te fazer muito bem, até rimou. Quando você demonstra esse amor por aquele que te machucou, isso mostra o quanto Jesus habita em você, o quão o Espírito Santo tem domínio sobre as suas emoções, onde você tem controle, onde você tem discernimento e você busca de todas as formas demonstrar Jesus pelas suas atitudes e não agir pelo descontrole emocional. O chamado que Deus tem pra gente é: ame o seu inimigo. Ame aquela pessoa que te fez mal. Mostre misericórdia por aquele que não te mostrou misericórdia. Porque assim você vai constranger a pessoa com o amor de Jesus que está em você. E você não só pode mostrar Jesus para a pessoa, fazer de repente ela até se converter, mas também isso vai te fazer bem eternamente. Porque você não vai guardar rancor, não vai guardar raiva. E de repente, sabe, essa raiva, esse rancor vai de repente afastar do próprio Jesus. Então o caminho do amor, não só amar aquele que te apoia a todo momento, mas amar o inimigo é algo que Deus nos espera. E é a forma da gente demonstrar Jesus nas nossas atitudes. Então, irmão, a gente fica por aqui, né? Finalizando mais um episódio. O penúltimo episódio da nossa série de mensagens. Né? Semana que vem tá vindo aí o último episódio. E, enfim, eu espero que você tenha gostado, né? Se inscreva, deixa o like, comente aí embaixo. E principalmente compartilhe, porque eu acho que esse tema é muito importante. Muito importante, que essa mensagem possa alcançar muitas e muitas vidas. E eu espero você semana que vem pro nosso último episódio dessa série de mensagens. Tá bom? Fique com Deus e tamo junto.